Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números capítulo 20. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 2, tá bom? Mas vamos estar aqui primeiro convidando Deus Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Paizinho, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade aos devocionais, Pai, a qual o Senhor tem falado aos nossos corações, nos instruídos e mostrando o caminho que devemos andar. A qual os nossos corações, Senhor, têm sido transformados pelo Senhor todos os dias, Senhor, nos tornando-nos em pessoas mais brandas, em pessoas mais calmas, em pessoas menos ansiosas, Senhor, por estar buscando a Tua presença, Pai. Pai, eu peço a presença do Espírito Santo nesse local para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor, para assim nós venhamos colocá-la em prática, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 20, a partir do versículo 2, que fala assim: Naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: Teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros e outros israelitas. Por que você trouxe os povos do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romães, e além de tudo isso, não há água para beber? Gente, somente aqui, do 2 ao 5. O que está acontecendo aqui? Aqui no capítulo 20, o povo de Israel, o povo de Deus, começou a murmurar e começou a reclamar, lembrando do passado, dizendo para Moisés que na época do Egito, eles eram mais afortunados, eles tinham as coisas perante as mãos deles, né? Eles tinham acesso à água, eles tinham acesso à comida, e eles não precisavam passar por aquela situação ali do deserto desagradável para poder vir a receber algo, para poder vir a ter algo. O que a gente aprende a partir dessa parte aqui do 2 ao 5? Que muitas das vezes a nossa fé ela vai ser testada. O que é a fé, gente? A fé é acreditar em algo que a gente não vê, porém a gente sabe que existe. Por que muitas das vezes a gente precisa primeiro que Deus nos mostre algo, como é que vai ser, para a gente depois acreditar se Ele é movido através da fé ou se Ele é a própria fé? Se a gente não tiver fé, a gente não vê a glória de Deus. Se a gente não acreditar em algo que a gente não vê, mas sabe que existe, a gente não vê a obra de Deus, a glória de Deus, a gente não vê nada com Deus. Porque se você parar para pensar um pouquinho, se a fé é algo que a gente precisa acreditar sem ver, o que é Deus para você? O que Deus se aparenta para você? Deus, a gente acredita em Deus porque muitos falam que Deus existe, correto? Porém, você enxerga Deus? Você vê Deus? Não. Só que você sabe que Ele existe. Então, como é que você pode dizer que você acredita em Deus se você não consegue exercer a fé? A fé, gente, muitos acreditam e têm por conhecimento que é necessário estar sentindo a fé, que a fé ela oscila de acordo com as nossas emoções, que é necessário estar sentindo a fé. Então, a impressão que se passa por trás disso, ok? É que se você não estiver feliz, se você não estiver bem, você não tem fé. Então, muitas pessoas atribuem a fé a sentimentos. Porém, a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão em acreditar em algo que você não vê, mas você sabe que existe e você sabe que vai acontecer. Entende? Então, a partir do momento que você decidir acreditar, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, a promessa vai chegar. Por quê? Porque você está acreditando em algo que você não vê,
porém você sabe que existe e que vai acontecer. Então é necessário primeiro que você dê o primeiro passo em direção aos planos de Deus para sua vida, para no decorrer do caminho ele começar a se mostrar presente na sua vida. Por que o povo aqui estava reclamando do tempo de deserto? Porque eles não estavam exercendo a fé. Muitas das vezes Deus nos coloca no deserto para a gente aprender quem é que está no comando, para a gente aprender a depender dele, para a gente aprender a exercer a nossa fé. Então, o tempo do seu deserto, ele perdura ou ele retarda mediante a fé que você existe, que você exerce. Entende? Então, se você for uma pessoa que decidiu acreditar nos planos de Deus para sua vida e você segue em frente, mediante em direção ao que Deus falou para ti, e você está ali todos os dias acreditando que Deus vai fazer na sua vida, algum momento do seu deserto, Deus vai olhar para você e vai falar assim: filho, você está pronto para receber. O tempo de deserto antecede a promessa. Então, se você saiu do Egito e está no deserto, saiba você que em seguida é a terra prometida. Então, se você está num período de deserto, ao invés de você reclamar que você está no deserto, que está na escassez, que está faltando coisas, que você está passando por provações, que você está cansado, ao invés de reclamar e de murmurar, agradeça. Porque você já saiu do Egito, ou seja, seu passado não te pertence mais. E você está num momento de transição entre o Egito que você tinha, que você vivia, e a terra prometida. Você está justamente aqui no meio do caminho. Aqui no meio do caminho. Você está sendo preparado para viver os planos de Deus. Ok? Você está sendo preparado, porque para a gente viver os planos de Deus a gente precisa estar purificado, santificado, a gente precisa estar preparado para viver. Senão a gente vai perder o que Deus vai nos dar e Ele não dá nada para a gente perder. Ok? Então esse meio do caminho aqui é o seu deserto. Então, se você começar a murmurar, se você começar a reclamar, se você começar a olhar para as circunstâncias e der mais vazão para a circunstância, né, para aquele gigante que está se levantando ali, você vai retardar a sua chegada na Terra Prometida. O que Deus nos ensina o tempo todo através da sua palavra? Que a gente precisa priorizá-lo. Quando ele fala que a gente precisa priorizá-lo, é justamente para a gente não esmorecer na fé. Porque se a fé é o combustível que move o coração de Deus a nosso favor, a fé é o que sustenta você na tua trajetória, na sua caminhada. Com a sua fé fortalecida, você não olha para o lado, você não olha para o gigante, você não vê o tamanho dele. Entende? Você vai ser aquela pessoa imparável, que muitos vão chegar até você falando para você desistir, muitos vão chegar para você falando que não concorda com a decisão que você tomou, muitos vão falar para você que o caminho que você tá é loucura, que você ficou maluco, ok? Porque é o que a gente escuta, tá? E a tua fé vai estar tão enraizada em Deus, vai estar tão fortalecida em Deus, que você vai escutar essas coisas, vai entrar por aqui e sair por aqui. Por quê? Porque você acreditou na palavra que Deus te deu. Porque você tem um mistério com Deus. Ele tem um mistério com você. Você tem intimidade com Ele para entender o que Ele está falando para você vai acontecer porque Ele prometeu. A gente precisa parar de duvidar do que Deus fala conosco. A gente precisa parar de colocar Deus à prova e acreditar. A gente não pode ver para crer, gente. Cristão não vê para crer. Cristão dá o passo sem ver o chão. Se Deus te der uma palavra e falou assim, se Deus te der uma palavra, se Deus te der uma promessa, se Deus te der um direcionamento, ok? Você precisa dar o passo de fé. Ir em direção ao que Deus está falando. Vai dar medo? Vai. Você vai estar tentado a recuar? Vai. Mas se você recuar, além de você perder o que Deus tem para sua vida, você vai sempre continuar na mesma estação. Ou seja, você não vai evoluir, você não vai crescer, você não vai desenvolver. Entende? Por medo. O medo, ele nos paralisa.
Usa o medo ao seu favor. Ao invés de você ficar paralisado no tempo que você está hoje, olha para frente e vai em frente mesmo com medo, mas na prudência. Entende? Usa o medo como uma prudência para você não ir, como que eu vou explicar? Não ir sem freio. Quando a gente é prudente em algo, a gente vai meio que pisando em ovos, mas a gente vai. A gente usa o medo a nosso favor. A gente nos torna mais cautelosos, entende? Só não pare. Porque a partir do momento que você para, que você estagna, que você fica na sua zona de conforto, você não evolui com Deus. E você sempre vai ser aquela pessoa que vai estar no superficial com Deus. Mergulha no profundo. Não tenha medo. Se Deus é dono do mundo, se Deus regeu o mundo, se Deus muitas das vezes já te deu prova que Ele existe na sua vida, por que o medo? Não tenha medo. Não perca as oportunidades que Deus está te dando de evoluir, de crescer, de desenvolver, de depender mais dele, de aprender a ter mais confiança nele, de aprender a ter mais relacionamento com ele. Entende, gente? Uma coisa que eu aprendi no decorrer do meu processo com Deus é fazer muito jejum para fortalecer o meu espírito. Porque a fé, ela realmente ela esmorece, né? A gente vai vendo os gigantes, a gente vai vendo as dificuldades, e a gente, no decorrer do nosso processo que a gente está iniciando pro meio, vamos colocar assim, a gente realmente não tá, a gente começa a ver muito gigante, a gente começa a ter muita dificuldade de acreditar no que Deus está falando. Então, ao invés de você duvidar do que Deus está te falando, começa a fazer mais jejum. O jejum, ele mortifica a sua carne e ele fortalece o seu espírito. Então, um jejum que eu sempre faço até hoje é jejum em prol da minha vida espiritual. Comece você a fazer jejum em prol da sua vida espiritual. Eu nunca fiz jejum para pedir algo para Deus para acontecer. Eu sempre faço jejum ou para a vida espiritual ou para a vida sentimental. A financeira eu nunca fiz, porque a partir do momento que você tem a sua vida espiritual em dia, fortalecida em Deus, o seu plano espiritual, a sua vida espiritual, ela rege sobre tudo. Então, uma vez que você tem a sua fé fortalecida em Deus, você acredita que Ele vai fazer na sua vida e você tem esse relacionamento de intimidade com Ele, tudo à sua volta vai ser acrescentado a ti. Então, a sua vida espiritual é fundamental, ela está fortalecida. Porque aí a sua fé não esmorece. Entende? Então, começa a fazer mais jejum em prol da sua vida espiritual. Deus vai fortalecer você, Deus vai fortalecer a sua fé, você vai criar mais intimidade com Ele, você vai ter um vínculo maior com Ele. Por quê? Porque você literalmente está priorizando a Ele. Porque a vida espiritual é Deus. Entende? Então, gente, lembra disso aqui. A partir do momento que entra dúvida dentro do seu coração e você começa a duvidar dos planos do Senhor para a sua vida ela é travada. Entende? Ela é paralisada. Então, você precisa estar com a sua fé fortalecida em Deus, enraizada nele, para que as portas venham se abrir, para que a promessa venha chegar, para que o milagre venha acontecer. Então, a fé é fundamental no seu processo com Deus. Então, fortaleça a sua fé em Deus, ok? Faça a leitura da palavra, faça jejum, busque a presença de Deus, priorize a Deus, acredite. Mesmo que ninguém acredite no que Deus te falou, você é a pessoa que precisa acreditar. Lembre-se que você e Deus sempre vai ser maioria. Então, não desista dos planos de Deus para sua vida. Não desista da promessa, não desista do milagre, ok? Vai em frente, mesmo que ninguém vá com você. Você tem Deus e Ele é o suficiente. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor, por ser sempre um conosco, Pai. Obrigada, Pai, por sempre se mostrar presente em nossas vidas e nos mostrando o caminho que devemos andar, como que devemos fazer, como que devemos agir perante situações que se levantam contra nós, Pai. Paizinho, que nós venhamos entender, Pai, que quando a oposição se levanta, que nós estamos no caminho certo. Que
Que a gente consiga entender, Senhor, que quando a oposição se levanta, Senhor, para nos mostrar que nós estamos fortalecidos em Ti, que não esmorecemos, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter o coração trabalhado, moldado e lapidado pelas Tuas mãos, Senhor. Que cada vida aqui, Pai, venha Te buscar no íntimo e no secreto e venha se tornar um contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que a gente venha priorizar mais a Deus na nossa vida, que a gente venha acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida e que a gente venha priorizá-lo cada vez mais e acreditando no que Ele está nos falando. A sua fé precisa ser exercida todos os dias, a palavra precisa ser lida todos os dias, ok? O seu relacionamento com Deus tem que funcionar todos os dias, porque todos os dias a oposição vai investir contra você para te derrubar, para te fazer desacreditar. Então é necessário que você procure a Deus todos os dias, tá bom? Essa foi a palavra de hoje, que Deus abençoe a todos, fique na paz, tchau, tchau.